Paz do Senhor, amados, glória a Deus, aleluia, boa noite, sejam muito bem-vindos, amados do Senhor. Paz a todos, uma noite abençoada, sejam todos bem-vindos e vamos para mais um Panorama Bíblico. Glória a Deus, aleluia, vamos estudar a Palavra de Deus juntos, amados do Senhor. Vamos começar o nosso programa de hoje, nós vamos dar uma revisitada aqui em Gênesis 14, vamos ver aqui Melquisedeque abençoando Abraão, vamos ver a partir dali, vamos adentrar o 15 e talvez a gente consiga concluir o nosso cronograma de hoje e concluirmos o 15, se o Senhor assim o quiser. Vamos tentar, né? Vamos ficar na direção. Está na vontade do Senhor. Amém. Vamos orar, pastor? Vamos orar sem mais delongas. Estou ansioso para orar. Então, o senhor deve estar ansioso, vamos lá. Então feche teus olhos, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor para nós fazermos um estudo segundo a vontade do Pai aqui. Amém, meus amados? Amado Deus e eterno Pai, no nome santo e sagrado de Jesus, nós pedimos a Tua direção nesse estudo, Senhor. Que seja a palavra rema revelada do céu a cada um de nós, aos nossos corações, às nossas mentes, que nós possamos ter o esclarecimento da Tua palavra conforme a Tua vontade, Senhor. Que seja rema revelada, Pai, a cada um de nós, que nós possamos ser edificados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, todos que estão aqui na rádio e abençoa, Senhor, cada ouvinte, cada lar, cada família, que seja preenchido pela Tua palavra, o Teu Espírito Santo nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje temos bastante anotações, pastora? Bastante, estudamos bastante. Eu estava conversando que o seu caderninho vai ser um comentário Débora Guerin. Então, não, tem que ser Débora Andrade, porque eu sou propriedade sua já. Exatamente, aqui tem vários comentários bíblicos maravilhosos, como os comentários do Wycliffe. Então, nós vamos ter, ao final do último Apocalipse lá, quando chegar no finalzinho do Apocalipse, serão vários cadernos que vão virar um livro para a glória de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Então, pastor, para a gente não se atrasar, porque a gente se atrasou semana passada, né? A gente atrasou no sentido assim, que não terminamos o que planejamos. Então, a gente vai começar na realidade terminando o 14. O homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Graças a Deus por isso. Então, faltou ali na semana passada o término do capítulo 12 de Gênesis, né? Onde Melquisedeque... Capítulo 14 de Gênesis. O que eu falei? 12. Perdão, 14. Tá pensando Melquisedeque abençoou Abraão. Glória. Então, faltou essa partezinha. Tu vai fazer vai explanar, tu vai... A senhora vai fazer a leitura com a sua linda voz? Pode maravilhosa? ser. Pode ser, então. Que apaixonante isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Melquisedeque abençoou Abrão ainda, né? De forma digital, que lindo. Eu vou ler digital, porque eu baixei uma versão... que tu me ajudou a baixar uma... Almeida, século XXI. Exatamente. E eu achei que tá na linguagem mais dos dias atuais, então... Eu vou fazer leitura digital. Eu sou mais purista, digital. Eu não gosto muito dessas versões mais... Não, é que como a gente sempre diz, né, a palavra de Deus, ela não é fácil de ser entendida, né? Mas como a intenção do programa é justamente um panorama geral, para fazer um aprofundamento, aí teríamos que ter meses e meses em cada um dos livros. E seria pouco ainda. Exatamente. Então vamos lá. Melquisedeque abençoa Abrão. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Só um minutinho. Aqui a gente já tem a primeira figura. Eu já falei isso semana passada, a gente já deu a introdução desse livro semana passada. Sim. A gente já deu a introdução a partir do versículo 18, mas só para rememorar. Melquisedeque não tem início nem fim de dias. Então Jesus é um sacerdote, um sumo sacerdote, com a figura de Melquisedeque, já é uma figura de Cristo aqui. Nós temos Melquisedeque é uma figura de Cristo, por quê? Porque não há início de dias e nem fim de dias registrado na palavra de Melquisedeque, que era rei em Salém. Salém é Jerusalém, a gente sabe. E aqui ele traz, o que ele traz? O que ele oferta? O pão e o vinho, a simbologia do corpo e do sangue de Cristo. Então a gente já tem a simbologia da ceia, já está sendo orquestrada pelo nosso Deus e já está sendo entronizado, já está sendo apresentado. Como o próprio Senhor Jesus disse, a gente conversava hoje até, o Velho Testamento, ele não foi abolido por Jesus, ele foi cumprido. Sim. Por que ser cumprido? Porque tudo no Velho Testamento aponta para a cruz, aponta para Cristo.
a gente vai olhando, vai vendo essas figuras aqui, mas por que Melquisedeque sai e ele vem, ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, então, ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, como Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança no seu sangue, é o sumo sacerdote da nossa salvação e da graça. Então, a figura de Cristo ela é representada em Melquisedeque trazendo o pão e o vinho, trazendo o corpo e o sangue de Cristo. Na realidade, como nós conversávamos hoje, assim, não tem como não crer. Muitas pessoas não creem, né? Porque a gente já ouviu várias pessoas dizerem em relação a Bíblia não é real, é um conto. Eu no passado fiz muito isso. Isso. Ai, perdão. Tu fizeste muito isso, né, pastor? De questionar muito a questão da Bíblia, né? Que era real ou não era real. Só que não tem como dizer que não é real, porque todas as coisas, elas têm uma confluência, todas as falas, todas as colocações na palavra de Deus têm uma confluência para o final, que é Cristo, nosso Redentor. Então não tem como. Você vem aqui, quando a gente vai ver o estudo hoje, a gente percebe como Deus é perfeito nos detalhes e toda a palavra de Deus vai ao único fim, ao Senhor Jesus e a salvação. Toda contradição que as pessoas apresentam uma contradição, existe essa contradição na palavra, está escrito nesse versículo isso, no outro versículo está escrito, e uma coisa está contradizendo a outra. A contradição só existe quando você não estuda as Escrituras. Quando você não as entende, né? Quando você não estuda, quando você não... Tem vários, inúmeros exemplos de ateus que se debruçaram sobre a palavra de Deus para entendê-la, para confundir os cristãos. E ao estudarem a palavra, perceberam que não havia erro na palavra, havia erro neles. Exatamente. E acabaram convertendo o seu ateísmo ou pseudo-ateísmo. A pessoa tem todo o direito de se declarar como ela quiser, mas eu tenho também a obrigação de te informar que Jesus é o único suficiente Salvador. Senhor e Salvador, essa é a grande realidade para nós cristãos. E ao estudar a Bíblia, ao confrontar ela, a gente se depara com uma verdade, e a nossa inverdade, ela acaba sendo subtraída pela verdade do Evangelho. Aqui é impossível, num livro escrito no período de 4.000 anos, tá? Um livro que tem 4.000 anos, que tem 40 autores diferentes, durante esses 4.000 anos, ele traz toda essa história, e é impossível que, escrito nesse período, por mais de 1.500 anos, esses homens escrevendo a unicidade de Gênesis, a unicidade de toda a Bíblia, é impossível que isso aconteça. Nenhum outro livro sobreveio durante tanto tempo, é muito complicado. Existem outros livros sagrados de outras religiões, também com muito tempo de escrita, mas a unicidade que a gente vê na palavra de Deus, ela é única. Ela é única e ela não pode ser contradita, que é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Só então, a Escritura. Vamos o 14 e 19, né? E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, aqui, no versículo 20, desculpa atrapalhar de novo, mas é só um comentário rápido. A gente tem outra vitória, por exemplo, Gênesis 3,15 diz assim, que haveria inimizade entre a serpente e a descendência da mulher. Essa profecia de Gênesis 3,15, ela está ratificada aqui. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então, aqui já está falando novamente, escrevendo novamente embaixo, aquela profecia de Gênesis 15 vai se cumprir. Eu estou falando novamente aqui através da figura de Melquisedeque. E aí, quando chega na cruz, e a gente tem depois, quando Jesus ressuscita, a vitória na cruz e pisar na cabeça da serpente. Ela achou que tinha matado Jesus, destruído a obra redentora, mas ela apenas picou o calcanhar. Aí depois ele pisa na cabeça dela e tem a vitória. Então, o que vem em Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica, aqui, Gênesis 14, 20, está ratificando, está escrevendo novamente, dizendo, isso vai acontecer, isso vai ser real. E quando a gente chega lá nos evangelhos, nós temos a realidade dessa promessa se cumprindo, para a glória de Deus. Amém. E bendito seja, no 20, né? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão:
entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém Abrão respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor, e o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que de nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas, enriqueci Abrão. Somente o que esses jovens comeram, e a parte de Aner, Escol e Manré, os homens que foram comigo, que eles recebam a sua parte. Aqui ele não quis levar nada, né? Somente o alimento que eles consumiram. Ele não usurpou despojo de guerra de Sodoma. Exatamente. Por mais que ele tivesse ido, ele tivesse libertado a cidade, mas ele não deixou de atender o apelo do rei. Sim. Ainda que a cidade de Sodoma, o apelo desse rei, ele fosse um rei pagão, um rei que não vivia conforme os estatutos do Senhor, mas aqui nós temos uma outra figura da misericórdia divina. Porque se fosse por merecimento, ninguém receberia a graça. Sim. A graça. Pela graça sois salvo, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça não é por merecimento. A gente conhece pessoas que às vezes dizem: mas eu sou bom, eu não faço mal a ninguém. Mas você não será salvo porque você é bom, porque nenhum de nós somos justos. Não há justiça no homem, há justiça em Deus. E aqui nós temos mais uma figura da graça. Por quê? Porque a graça foi estendida, ou seja, a devolução, a restituição que veio ao rei de Sodoma não foi porque ele era merecedor, porque ele não servia ao Deus Altíssimo. Não. Ele não servia ao Deus que deu a vitória na guerra, mas por misericórdia, através de Abraão, e vem a misericórdia de Deus devolvendo, restituindo ao rei de Sodoma aquilo que ele havia perdido. Então já é uma figura que nós perdemos algo quando Adão pecou e nós fomos remidos por Cristo. Cristo nos restituiu novamente aquilo que nós havíamos perdido. Aquilo que a humanidade havia perdido em Adão, a remissão de Cristo vem e nós recebemos aquilo que havia sido levado. Exato. Então aqui tem mais uma figura linda da graça. Então por isso que quando Jesus disse que por que serviu a lei? A lei serviu de aio, para que levasse todos até a cruz. E isso Amém. É lindo, é maravilhoso. Amém. Então nós encerramos o capítulo 12, né? E Glória a podemos Deus. começar no capítulo 15, que é a aliança de Deus com Abrão. Só mais um adendozinho que eu quero Sim. falar aqui que eu já estava esquecendo. Diz assim no versículo 20, capítulo 14, versículo 20. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Aqui, Abrão está entregando o dízimo a Melquisedeque de despojo de guerra. Sim. Ele não está entregando o dízimo a Melquisedeque daquilo que ele produziu. Não é algo que foi dado a Deus, porque ainda o sacerdócio levítico não havia sido instituído. Não, ainda não. Ainda não havia sido instituído um culto a Deus na terra, não havia tabernáculo, não havia levita. Aqui, esse dízimo era algo corrente, porque, em primeiro lugar, Abrão era mesopotâmico. Sim. Ele aprendeu na Mesopotâmia, ele aprendeu em Ur, lá entre os caldeus, que eles entregavam aos deuses 10% do despojo de guerra ou qualquer despojo deles para adorar aos deuses. Sim. Então, não, aqui ele está fazendo algo que era comum à época, ele está fazendo ao sacerdote do Deus Altíssimo porque ele já havia se convertido e ele já estava buscando um sacerdote, e aí tem Melquisedeque, a figura de Cristo. Mas não é uma instituição de dízimo aqui. Aqui ele está fazendo algo que era cultural dentro da sua época, na cultura qual ele adivinha. Exatamente. Ele estava sendo advinto daquela cultura. Então aqui ele não produziu, não era a primícia dele. Não era a primícia dele, não era em adoração e não era holocausto. Era despojo de guerra. Exatamente. Né? Que é bom que você ressalte isso, para que não haja uma... Porque às vezes o pessoal fala fora de contexto sobre esse dízimo aqui. Mas esse dízimo aqui é um despojo de guerra. É aquilo que Deus havia dado, a vitória dele. Ele veio, ele deu ao sacerdote pela vitória que Deus havia dado para ele, mas como despojo de guerra. Sim. E não é uma figura diferente daquilo que a gente tem após o sacerdócio levítico. Então vamos para o 15. A aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo:
Abrão, não temas, eu sou teu escudo e o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão, ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão prosseguiu, tu não me deste os filhos, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então levei a palavra do Senhor, ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou, assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu isso como justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. E Abraão lhe perguntou, ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la como herança? E ele respondeu, traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe-lhes todos os animais, cortou-lhe ao meio e colocou cada parte em frente uma da outra, mas não cortou as aves. As aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres e Abraão as espantava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobre ele vieram grandes pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina na terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração tua descendência voltará para cá, porque, na medida da maldade dos amorreus, ainda não está completa. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passava entre aquelas metades. E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tem dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra do Queneu, do Quenezeu e do Cadmoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Igazeus e dos Ebuseus. E acabou o 15. Acabou essa leitura maravilhosa do 15. Como é lindo, né? Aí a gente começa a pensar assim, que Deus maravilhoso. Quando tu lê, ele faz uma promessa e assim, versículo por versículo a gente consegue analisar eles, né? Então, por exemplo, aqui no versículo no 15:1, quando Deus diz escudo de Abraão, o que ele quis falar com isso, pastor? Eu fiquei pensando assim, qual era o temor de Abraão? Abraão não tinha filhos, ele só tinha um servo, o Eliezer. Não era um servo da casa dele, porém não era de sangue, não era filho. E qual era o maior medo de Abraão? Não ter uma descendência. Isso corroía o coração dele. Isso, como que ele seria, como que ele passaria os seus bens, como o seu legado continuaria se ele não tivesse filhos, né? E essa era uma preocupação que ele tinha por não ter um herdeiro. E Deus faz o quê? Dá um galardão para ele. Quando ele fala ali no galardão, o que significa um galardão? Uma recompensa paga não apenas para o merecimento, mas porque foi prometido. E o Senhor prometeu abençoar um presente, uma recompensa por algo bem feito, por um trabalho bem feito. Ou seja, quando a gente ganha alguém para Cristo nos dias de hoje, a gente tem um galardão no céu. E esse galardão que fala aqui no 15:1 seria isso, né? Ganhar a Cristo, ganhar do Senhor, na realidade, um filho, um herdeiro que pudesse continuar a herança dele. Essa afirmação, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Não precisava nem falar da recompensa. Não, Deus sendo escudo, glória. Deus sendo o escudo, ou seja, Deus sendo aquele que protege, nada pode abalar, nada pode chegar e nada pode fazer mal. Não há nada que suplante Deus. Então, até dizer, eu sou o teu escudo. Amém. Não precisa mais nada, Senhor. Pode parar aqui que já está bom. Já é o suficiente. Por quê? Porque havia fé em Abraão para que o escudo fosse tudo. Mas Deus ainda recompensa os seus.
Deus tinha acabado de falar isso e Deus volta a falar. E assim, quando Abraão, ali quando Deus prometeu a Abraão, ele ainda tinha 86 anos. Ele só foi ter seu filho, a sua descendência, Isaac, com 100 anos de idade, né? Então, olha quantos anos ele teve que esperar. Mas aí já vem uma fala maravilhosa. Às vezes a pessoa recebeu hoje uma profecia na igreja, que ele vai ser, Deus fará de ti um pastor, Deus fará de ti um obreiro, Deus tem isso, Deus tem aquilo para Deus, recebeu alguma revelação de Deus. Amém? Amém. E aí a pessoa recebe a revelação hoje, ele acha que vai acontecer amanhã. Não funciona assim. Não, mas assim, existe um processo. Deus avisa o que vai acontecer, mas Ele vai te preparar. Ele não te escolheu pela tua capacidade, Ele te escolheu porque Ele vai te preparar para aquilo que Ele quer que você desempenhe. Sim. Então existe todo um processo. Quando Davi recebe de Samuel que ele seria rei, ele era menino. Sim, ele estava no campo cuidando. Ele era menino. Ele não sai do campo, ele não deixa de estar com as ovelhas e vai habitar no palácio e diz, a partir de agora eu sou rei, tira o Saul daí que eu estou mandando aqui. Não. Existe um processo, existe um tempo de maturação, porque a fé, ela está no nível aonde você precisa amadurecer ela, é aonde que você ganha experiência, no campo de batalha. É orando, é jejuando, é lendo a palavra, é ensinando aos outros, aprendendo com os mais velhos. Você vai tendo um processo de amadurecimento da fé. Então, quando você estiver pronto para receber, assim, só fazendo analogia dos nossos filhos, você não vai pegar simplesmente um PlayStation ou um videogame bem caro e você vai colocar na mão de uma criança de 2 anos. Isso é inconcebível. Ele não, você pode ter as condições de prover, mas ele não está apto a receber. Sim. Não, ele não tem um momento. Aquele momento não é um momento. Ele não tem maturidade para receber. E a mesma coisa somos nós. Deus tem infinitas bênçãos para cada um de nós, mas depende da maturidade espiritual que nós tivermos para receber. Deus não vai permitir que desçam as bênçãos do céu sobre a nossa vida se nós vamos sair da presença dele. Ele não vai fazer isso. O Espírito que vos habita tem ciúme, então o Espírito Santo jamais vai permitir que tu ganhe algo que vai te tirar da presença de Deus, ou seja, que tu não esteja pronto para receber. E Deus conhece as nossas fraquezas. Cada um de nós tem as suas fraquezas, tem o seu ponto fraco, e Deus, quando amadurecer a fé, quando a fé vai amadurecendo, todos os pontos fracos, Deus vai permitindo que o maligno se aproxime desse ponto fraco para nos ensinar, para nos aprimorar. Seja qual for. O de Abraão era justamente o quê? Eu não tenho descendência. De repente, assim, eu não vou conjecturar porque eu não tenho essa permissão de Deus. Mas um homem que tinha adquirido tanto gado, que tinha tantas posses, ele não tinha alguém com seu sangue para administrar aquilo, ao momento em que ele já se via velho e já começava a pensar numa sucessão. Tanto ele pensava que ele já tinha um sucessor. Sim, ele já tinha um Só que pela vista, não pela visão. Aí, como a vista dele enxergava somente o que estava ao redor, eu não tenho filho, Eliezer, o Damasco, alguém que veio da cidade, Damasceno, porque veio da cidade de Damasco, ele é meu servo fiel, ele que vai ficar. Então, a cabeça de Abraão tinha fé, mas ele só via com os olhos ele via ao o que redor. Ele poderia ver. Né? Aí o que acontece? Deus vem e mostra uma visão. Mostra a ele. Não, você está vendo com os teus olhos, Abraão. Agora deixa eu te mostrar quem eu sou. Primeiro Deus mostra quem ele é. Eu sou teu escudo. Então fica tranquilo. Segundo, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Muito então fica tranquilo. Então Deus vai e vai entrar com a providência naquilo, vai suprir a única coisa que faltava a ele. Ele tinha bens, ele era próspero, ele tinha rebanhos, ele tinha uma mulher virtuosa do lado dele, ele tinha, para os olhos, para a vista, ele tinha tudo. Mas lhe faltava a visão de que Deus poderia prover. Então, aquilo que lhe faltava, Deus proveu. E na realidade, claro que a gente não vai ir à frente porque o capítulo 15 não trata ainda. Mas ele teve 2 filhos, né? E com uma descendência muito grande. Mas ele não conseguia contemplar isso porque tu disse, ele via pela visão e não
Ele via pela vista e não pela visão que Deus tinha. Ele não via com os olhos da fé ainda. Por mais que ele viria, aí é que é interessante a gente até analisar isso. Ele viria a ser pai de multidões e pai na fé. Mas ele ainda tinha uma fé, a fé dele não era suficiente para ele ter visão. A fé dele não lhe traria uma visão visionária para ver o invisível, que é o que produz fé. A fé dele era suficiente para tudo que ele estava vendo, tudo que ele estava vivendo naquele momento. Mas com a maturidade, com o tempo, depois vem a aprovação de Isaac, e aí com toda essa aprovação, Deus demonstrando quem ele é e o que ele fazia na vida dele, a fé dele vai amadurecendo. A fé dele vai amadurecendo, e à medida que a fé dele vai amadurecendo, ele vai adquirindo mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Deus. Na realidade, mesmo que ele tivesse uma visão, uma vista na realidade de colocar Eliezer como seu herdeiro, ele não tinha as qualidades as quais Deus queria que tivesse para que ele gerasse uma multidão. Não era um filho natural que Deus havia, não era um filho natural que Deus havia prometido. E depois a gente vai olhar, a gente vai ver que Sarai resolveu ajudar a profecia. E assim, ó, uma curiosidade que nós achamos, né, que deveríamos trazer é que ele poderia sim adotar o Eliezer, o seu servo, como seu filho, porém ele tinha que fazer dentro do que as leis mandavam naquele momento. E como que era regida essa questão? Como que ele adotaria um filho para tornar ele herdeiro? Aí haviam documentos babilônicos que descreviam as leis e regulamentavam como que essa adoção se daria através para ele ser um herdeiro. É importante trazer esse dado da história mundial para confrontar. A gente está estudando a Bíblia, o livro sagrado, isso é inegável e irrefutável, a Escritura é a Escritura, mas a gente tem que entender dentro da história mundial, porque às vezes o pessoal pensa assim, que nessa época assim, não havia leis constituídas que as pessoas viviam, mas era assim, né? Era só dentro da lei, assim, eu faço o que eu quero. Não é eu faço o que eu quero, porque até por uma questão de sobrevivência, as leis sempre preponderaram. A questão jurídica, ela vem desde a Mesopotâmia. Aí um dos códigos mais antigos do mundo de leis era justamente o que regia aqui Abraão, os caldeus, que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, do rei Hammurabi, é um código de leis, se não me engano, são 281 leis, e que são distribuídas por toda a vida da sociedade mesopotâmica. Eles já se preocupavam naquela época com as questões jurídicas, com as questões de adoção, como resolver as disputas do dia a dia para que não houvesse briga entre as pessoas na praça que compravam, que vendiam, se alguém não vendeu ou não comprou, como que vai ser regido isso? Tem uma lei que diz, basicamente ela importava a lei de Talião, era olho por olho, dente por dente. Tinha até para a construção civil, já naquela época tinha leis para resolver pendências dentro da construção civil, por exemplo, baseado na lei de Talião. Um engenheiro ia lá e construía uma casa, a pessoa ia morar na casa, mas ele construiu errado o telhado caía, quebrava o braço do filho do dono da casa. Vamos ver se o engenheiro tem família. Tem. Ele tem filho? Tem. Quebra o braço do filho dele porque ele vai aprender a construir melhor. Mas existia uma lei dizendo, você tem que construir. Então já essas questões da engenharia, já naquela época, na Mesopotâmia, você tinha um código, você tem que construir muito bem construído. Se houver algum erro, você vai pagar. Existe lei para cobrar de você. E até a lei de adoção já estava instituída. Sim, e nesse código de Hammurabi, é porque era tão extensa a população, eles precisavam ter, né, para poder unificar o reino babilônico. Não era uma terra sem lei. Não era uma terra. E assim, regulava também as práticas, os costumes deles, tudo que tinha, tudo que eles viviam, que eles vivenciavam, estava regulado ali naquele código. E esse código seria utilizado por Abraão para que ele viesse, então, tornar Eliezer o seu legitimar ele como filho. Exatamente. Porque poderia haver uma disputa também entre os vários, né? A gente viu ali que ele tinha 318 soldados, homens preparados para a guerra, nascidos na casa dele. Então pensa todo esse povo ali querendo disputar com Eliezer.
Poderia acontecer guerra. uma guerra dentro da disputa ali, quem ficaria com os bens dele, se ele não, agora ele adotando, oficializando ele como filho, aí seria Daí diferente. não teria como. Aí ninguém poderia se levantar contra ele. E ele teria o código de Hammurabi para dar esse subterfúgio para que ele pudesse adotar o filho. Porque assim, a gente lendo o texto, a gente entende e compreende tudo isso. Mas lendo um pouquinho mais além sobre como funcionava a sociedade mesopotâmica, que já existiam leis de adoção naquela época, para legitimar uma herança, porque às vezes é importantíssimo, como tu leu hoje à tarde, assim, é importantíssimo trazer, porque as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Eles acham que ali tudo era feito e não havia leis, não havia regras fixas, mas na verdade eram regras fixas para convivência. Tinha, e mais tarde vai ter mais regras ainda, né? O povo judeu depois ele começa a se organizar após o êxodo ali em regras tais que sem essas regras não haveria condição. Aquela questão toda, vem alguém que não é do povo e não pode habitar, ele tem que ficar fora do arraial, porque era uma questão sanitária também, porque era outro povo, era outras questões. Sim, eles ficavam fora dos muros, né? Eles não podiam então entrar na havia cidade. toda uma questão sanitária também, que a gente analisa. Social. E eu já estou me passando do horário. E você passou do horário, nós precisamos fazer um intervalinho. Vamos fazer um intervalinho. Logo voltamos. Tempo de bolo e descanso. Beijo no coração, até depois do intervalo. Voltamos então do nosso intervalo, Deus, rapidinho. Mas antes de nós continuarmos, a gente precisa mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. A gente tem o pessoal de Curitiba conosco, sempre assíduo junto conosco, o Joinville, temos o pessoal de Santiago, família. Deus abençoe lá do a Rio Grande do todos, Sul, glória a Deus, Deus abençoe. aleluia. Também quero mandar um beijo especial para Carla, nossa amiga da tenda, que está aqui conosco, participando pela primeira vez, né, amiga? Mas, glória a Deus. E eu até quero falar, com certeza estão construindo um lindo galardão lá no céu. Ela colocou para nós e isso Deus é abençoe, glória a Deus. Lutando no reino. Lutando no reino. E amanhã estaremos com você, lutando no seu reino. Oh, glória. Ah, a Soraya também está aqui, já mandou uma bonequinha Deus aqui, abençoe, ó. irmã. Estou aqui. E a nossa família também, nossos filhotes amados. Calabrinha, Manuzinha, estão todos aqui conosco. Capitão junto. Ivan, Coronel também está aqui, Coronel Genor também, família. Então, vamos lá, vamos adentrar novamente no capítulo 15. Que lindo esse adentrar. Então vamos lá. Apaixonei. Então, pastor, vamos lá. A gente parou na hora que você estava falando sobre, vamos ver. Pois é, agora me deu um branco. Teste ao vivo agora. Agora me deu um branco. Tu estava falando? Sobre? Não lembrou. Isso me mesmo. deu um branco. Tu também ficou com branco? Ah, seu perigoso. Não, a gente estava comentando, estava falando sobre Abraão, estava falando. E eu me lembrei no intervalo de uma coisa importantíssima. Sim. Eu me lembrei no intervalo que assim, a gente fala, geralmente, eu falei particularmente muito aqui, Gênesis é o livro das origens. Ó, Soraya, se você está falando das leis. Amém. Glória, que a gente conversou tanto aqui. Na verdade, era um teste para ver se estava ouvindo bastante. Isso foi um teste. É um teste aos ouvintes. Vamos lá, pastor. Vai ganhar um pirulito na próxima. Então, ali ó, uma das anotações. Mas deixa só eu lembrar aqui, que eu lembrei rapidinho na hora do intervalo ali. Gênesis a gente fala, como Gênesis no grego é origem, né? Então a gente fala que Gênesis é o livro das origens, mas existe também uma forma da gente caracterizar esse livro, que é o livro das alianças. Sim, que a gente viu, né? A gente vai falar mais sobre isso depois, mas ele é o livro das alianças. A gente vê Deus fazendo pactos, fazendo alianças. Ele fez aliança com Noé, que a gente teve ali o arco-íris como um símbolo físico, um símbolo de lembrança ali. É um Deus que ele faz alianças. Ele faz aliança com a humanidade, ele faz aliança com seus escolhidos. Ele é um Deus que não deixa ninguém de fora. Ele faz alianças na qual eu me comprometo com vocês porque vocês se comprometeram comigo. Então ele faz alianças, ele é um Deus de aliança. E a gente consegue ver claramente isso no livro de Gênesis. Na primeira parte, Deus faz uma aliança e ele traz as suas bênçãos sobre a humanidade. Depois ele começa aqui, a partir do capítulo 12, ele começou a trazer a aliança e começou a formatar o seu povo escolhido. Na realidade, a gente pode dizer que essas alianças que Deus fazia eram pactos de Deus com a humanidade, né?
Que trata ali da humanidade do 1 ao 11, Sim. e a partir do capítulo 12 12 a gente tem, até o 50. Deus começa a fazer a formatação do seu povo, do povo escolhido, e até o ponto em que ele chega e diz, eu lhes serei por Deus e vocês me serão por povo. E assim, a gente viu que, comentando, né, fazendo o nosso estudo, a primeira aliança que Deus coloca aqui foi a aliança adâmica, né, de Deus com Adão. A segunda que também aliança, é chamada dentro da teologia adâmica ou edêmica. É isso. Aí a segunda aliança vai ser com Noé, ou seja, a aliança noética, porque daí ele faz uma aliança com Noé, onde o arco-íris, que não é o arco-íris, que é o arco de Deus. Arco de Deus. De Deus, que, né, que é bom lembrar disso, que não é o arco-íris, mas é o arco de Deus. Seria a segunda aliança, que não destruiria mais a terra com água. Aí vai para a aliança abrâmica, que é com Abraão, né? Que daí é onde Abraão se tornaria pai de multidões e seria o pai na fé também. E depois vai vir a mosaica e assim a gente vai conhecendo as alianças. Faz aliança com o povo, institui um sacerdócio, institui um culto racional. Sim. A ele. Aí, então, aí coloca a arca como um símbolo de Deus entre os homens. Então, o símbolo do pacto que Deus fez com o seu povo. Então, existe, mas caracteriza dentro de Gênesis Deus como Deus de aliança também. A gente havia esquecido de falar isso. A gente falou muito do livro de Gênesis como o livro das origens. Porém, ele também é o livro onde nós temos o livro de aliança. Quando Deus fala ali assim a Abraão, né, no 15:4, aquele que será gerado de ti, né, das tuas entranhas, ou seja, do corpo, ou seja, um filho natural. Ele quer dizer que geraria dele um filho natural, que não seria, então, novamente o herdeiro. E quando ele fala no 15:5 assim, sobre as estrelas, o fato de o Abraão ter caminhado para fora da tenda indica que ele estava acordado naquele momento, porque ele pôde visualizar. E nós falávamos hoje, enquanto estudávamos, que tem muitas pessoas que fazem essa interpretação dessa passagem bíblica das estrelas como que fossem milhares de descendentes. Na realidade, se você olhar para o céu e você ver as estrelas, você não tem como as contar. A gente lembrava disso na alusão à saída do Êxodo. Quando eles saíram do Egito. Isso, porque simplesmente tu não tem como mensurar a quantidade de estrelas que há no céu. Não há um consenso. Quantos milhões de estrelas. Saíram milhares no Êxodo ou chegou a milhões. Não há um consenso porque não havia um censo ali. Sim. Então a gente pode, como diz, pode falar, pode conjecturar, mas a gente não tem um dado concreto. A gente só vai ter um dado concreto do povo lá em números. Exatamente. Em números nós vamos ter um dado concreto onde foi feito sim um censo e aí se levantou quantos eram. Sim, mas como nesse momento eu me refiro à questão dele ter saído da tenda e ter olhado para o céu e Deus disse, olha, tens como contar as estrelas do céu? Então quer dizer que não tem como, então a gente não tem como, né, dizer se foram milhares e foram milhões. Outra situação que eu fiquei, que me chamou a atenção aqui foi quando falou posteridade. O que significa posteridade na palavra de Deus? Que em hebraico vai ser traduzido também por descendentes. Então, toda vez que for citado ali posteridade ou descendentes na Bíblia, a posteridade e os descendentes são um sinônimo de outro para ficar esclarecido também quando fala a tua posteridade, ou seja, os teus descendentes. Uma coisa que está se falando muito hoje, teologicamente, em pregações... Só para terminar meu pensamento aqui. Cristo é, enfim, o descendente prometido que produz pela sua morte e ressurreição a abundância de filho. Então aqui tem mais outra alusão a Cristo. Quando ele fala aqui que posteridade seriam os descendentes, pela morte de Cristo na cruz, ele nos torna filhos. Então aqui tem mais uma foi mais uma vez remetido à pessoa de Jesus Cristo, da ressurreição e da morte para nos tornarmos filhos. Isso tudo em relação, aí já está falando em relação aos 5. Sim. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e o orientou. Só que aqui, a forma como Deus estava se comunicando diretamente com Abraão aqui, era através de uma visão. Só que como essa visão procedeu, só diz que foi algo sobrenatural, mas não especifica também aqui. Tu sabe o quanto eu sou chato nessa questão, né? O que o texto diz. O que o texto não diz,
Nós não podemos conjecturar. Acrescente. Não vamos inventar. Eu não gosto muito disso. O que está escrito no texto tá. Se Deus não preservou os detalhes, amém. É o que está no texto. E aqui diz que houve uma visão. Então, quando Deus diz, sai da tenda, a visão começou dentro da tenda e ela se estendeu fora para que Deus ilustrasse a ele o que Deus estava dando. Então, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu, será assim a tua posteridade. Então, Deus começou a dar uma visão para ele dentro da tenda dele. E aí ele chama para fora. Então, assim, se foi um arrebatamento de sentidos, ou se foi apenas uma visão como ele estar vivendo aquilo como uma realidade, mas foi uma visão. Então, não era real. Era algo que Deus estava dando essa visão para ele, para tirar ele com a vista que ele tinha e trazer uma visão. Ele teve que ser um homem de fé, né? Porque até então ele não tinha descendentes. Deus vai, tira ele para fora da tenda e diz assim, olhe para o céu, você tem como contar as estrelas? Isso para quem não tem fé é algo impossível. E muitas vezes, quando nós recebemos alguma profecia de um servo ou de uma serva de Deus, muitas vezes a gente duvida pelas maravilhas que Deus mostra pra gente. Isso é errado? Não é errado, é que nós somos humanos. Carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E isso acontece conosco. E aqui nessa situação, ele teve que ter muita fé. Ele teve que ser um homem de fé. Por isso que ele é pai, né? Pai de fé. E para andar nos caminhos do Senhor, para ser um sacerdote, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui a gente fez uma anotação, até eu grifei bastante, assim, no 15:6. Lê para nós, pastor, o 15:6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, ou algumas bíblias foi imputado como justiça, isso foi dado a ele como justiça. Aqui está a primeira justificação pela fé, que a gente destacou aqui para a gente comentar. Ele creu no Senhor e isso foi imputado por justiça. Aí fala da justificação pela fé, que é a condição de salvação. Isso que a graça nos traz. A graça nos justifica diante de Deus pela fé, mediante o Filho de Deus. Exato. Então, o Senhor Jesus disse, quem crê verá a glória de Deus. Então, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, a justificação pela fé. Tanto que o justo viverá pela fé, que a gente vê lá em Romanos, e que foi a base toda, né? A base, pelo menos, que Martinho Lutero leu, e ele começou a questionar a salvação pelas obras, que a cultura religiosa da época dele pregava a salvação pelas obras. E ele então vê em Romanos, o justo viverá pela fé, que na verdade isso já vinha do Velho Testamento, apenas estava lá em Romanos também, como algo neotestamentário. Aí ele vê, poxa, mas o justo viverá pela fé. Aí ele começa a ver também que lá em Hebreus nós temos também dentro dos heróis da fé